cometeu. Mas ele não se entregou ao pecado. Ele fala aqui, deixa bem claro aqui, ó. E pecaria contra Deus? Hora nenhuma José deixou de acreditar em Deus. E olha que ele passou por situações difíceis. Imagina você ser vendido pelos seus próprios irmãos. Deus tinha um propósito na vida de José? Tinha. Mas José poderia ter escolhido não seguir os propósitos de Deus. José poderia ter escolhido entrar em outro caminho. E os planos de Deus iam se cumprir? Ia, porque Deus ia salvar de alguma maneira o povo dele da fome. Mas José escolheu honrar. E porque ele honrou, ele foi honrado. José, quem conhece a história sabe, ele passou ali na prisão, ficou na prisão, interpretou o sonho do faraó e se tornou governador. Aonde que José estava, seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja no palácio lá do faraó, ele era honrado por Deus. Deus prosperava tudo aquilo que ele colocava à mão. E não era à toa. Não era à toa. José decidiu verdadeiramente servir a Deus. Ele se posicionou. Tem cristão que é igual camaleão. Se ele está num ambiente bom, onde está glorificando a Deus, ele está glorificando. Mas se ele está num lugar onde está falando mal de Deus, está com coisas pecaminosas, ele também está copiando. Aí fala assim, eu vou ficar na minha. Se eu escolho não me posicionar, já é um posicionamento meu. José se posicionou, preferiu ser preso, ser humilhado mais ainda, mas foi exaltado. Foi exaltado por Deus, porque escolheu se comportar como realmente deveria. E Deus chamando a atenção para isso. Como que você tem honrado a Deus? Pensamos honrar a Deus? Em tudo. No meu falar, no meu vestir, no que eu vou fazer. É em tudo. Dentro da igreja, fora da igreja. Deus me ensinou uma coisa que eu achei maravilhosa. A minha intimidade com Deus começa dentro de casa. Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. As pessoas que convivem comigo são poucas aqui dentro da igreja. Sim, apesar que minha família é muito grande, né? Que se eu for contar aqui a maioria da minha família. Mas, entendeu? As pessoas me conhecem dentro de casa. O que a Bíblia fala? Vai orar, entra no seu quarto, fecha a porta. É intimidade. Isso é intimidade com Deus. Eu chegar aqui glorificar, eu chegar aqui vestir as vestes, a personagem de santo, é muito fácil. Mas Deus, ele sonda do mais profundo do coração. Ele sabe realmente se eu estou honrando o nome dele ou se eu não estou. A Bíblia fala assim em Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Porque Deus corrige aquele que ele ama. E Deus, ele te ama. É por isso que ele te corrige. É por isso. A correção de Deus é uma das formas que Deus mostra que nos ama. É o amor dele. Então, se você está sendo corrigido, é porque saiba que você é amado. Você é amado por um pai zeloso. Deus, ele é zeloso, ele cuida. Então, Davi, ele comete um pecado horrível. Ele comete adultério com Betseba. Ainda planeja o assassinato do marido dela. Mas Davi, ele se arrepende quando Natan chega até ele. E é interessante que ele fala com Deus para não retirar o Santo Espírito dele, para não afastar ele da presença dele. Davi poderia ter falado com Deus, não retira de mim o reino, não tira de mim a minha riqueza, mas não. Davi realmente amava a Deus. E quando ele se deu conta do erro dele, quando Natan chega até ele, a primeira coisa que ele fala é para Deus não retirar ele da presença dele. Isso é honrar a Deus, isso é amar a Deus. Ele poderia ter preocupado com o reino. Davi era rico, tinha reino, tinha um monte de gente ao serviço dele, mas ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em perder o que ele tem, que tinha de mais precioso, que é a presença do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo que agora muitos cristãos têm medo de perder status, têm medo de perder seguidores, têm medo de perder não sei o quê, mas não se preocupa. A última coisa que pensa é em perder o Espírito Santo. Nós temos que preocupar em perder o Espírito Santo, porque ele é o que nós temos mais importante. A Bíblia falou o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Então
Se precisar se posicionar, posicionamento não é você brigar. Posicionamento, você sabe, eu tenho a identidade de Cristo e é ela que eu vou usar. Não importa onde que eu esteja.